Convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Um pouquinho antes do Apocalipse. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 14 a 16. Para você se achar, 1 de Pedro 1, de 14 a 16. É o texto que nós vamos ler. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Nosso pacto está de pé, né? Coloca seu celular para vibrar. Bom? E deixa o irmão do lado tentar entender um pouquinho aquilo que Deus pode estar comunicando a ele através de qualquer momento aqui. Diz assim a palavra do Senhor: como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados na vossa ignorância, mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Amém. Sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Queria orar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa usar a Tua palavra para tocar no coração da gente, de cada um de nós, os Teus servos. Que esta noite, Senhor, eu seja simplesmente um instrumento da Tua vontade, que seja a Tua palavra fazer uma grande obra, em nome de Jesus. Pai, nós ficamos aterrorizados, ficamos assustados com tamanha glória que Tens, mas nós queremos, Senhor, Te pedir que esse assombro, esse susto, na verdade, esse medo, queremos, Senhor, Te pedir que esse medo acompanhe a gente todos os dias, e que a gente seja de fato santo como o Senhor é. Só basta uma coisa para a gente ser santo, porque o Senhor é santo. Em nome de Jesus, que esta reflexão toque na nossa alma e mude a nossa vida, que a Tua palavra mude a nossa vida, e que essa reflexão seja um instrumento da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, é um tema um tanto quanto, digamos, assustador mesmo, falar de santidade. Eu diria que se eu desse um tema, a minha mensagem é santo. Como? Por quê? O apóstolo Pedro está dizendo para a gente o seguinte: olha, vocês não podem ser guiados por sentimentos, por concupiscências que guiavam vocês quando vocês serviam lá ao príncipe deste mundo. Vocês não podem ser guiados por desejos pecaminosos que vocês eram guiados quando vocês viviam na ignorância. Vocês não conheciam a Deus, porque quem conhece a Deus não vive mais guiado por esses sentimentos, essas concupiscências, esses desejos. Quem conhece de fato a Deus não vive guiado por concupiscências pecaminosas. Não, irmãos. Olha, preste atenção. Eu acho que a ideia que Pedro está dando para a gente, das pessoas que conhecem a Deus, é o conhecimento bíblico. Alguém que está totalmente envolvido pelo objeto que conhece. Não me canso de dizer para vocês que a palavra conhecimento, conhecer na Bíblia, tem a conotação sexual, ou seja, é uma conjunção carnal. A Bíblia vai falar: e este conheceu e ela deu à luz.
para tentar falar do momento de intimidade. Quem conhece tem intimidade. Vocês que conhecem a Deus não podem viver guiados por desejos do tempo da ignorância. Não dá não. Se você vive, talvez você não conheça Deus, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Se você teve um encontro com Deus, se você vive para Deus, se você olha para Deus, se você conhece Deus, a sua vida vai ser totalmente tocada, impactada, mexida, mudada. Sede santos como aquele que vos chamou é santo, como está escrito. Simplesmente sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. A palavra santo, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, no hebraico kadosh, no grego hagios ou hagiazo, são termos que de uma forma ou de outra significam a mesma coisa: cortado, separado. A ideia de santo é a ideia do negócio separado. Tem, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, uma ideia fundamental de uma posição além. Santo tem a ver com alguém que está acima. Quando a Bíblia fala que Deus é santo, a Bíblia está querendo dizer que Deus está acima da nossa existência, e coloca acima nisso. Multiplica isso por milhões ou por bilhões de vezes. É mais do que isso. A Bíblia vai falar da santidade de Deus em 2 textos que nós conhecemos. E eu quero chamar a sua atenção para esses 2 textos, porque nos 2 textos aparecem anjos declarando uma coisa que nós declaramos aqui cantando. Eles dizem: santo, santo, santo é o Senhor. Em Isaías 6, versículo 3, Isaías tem a visão da glória de Deus. Isaías vê a glória de Deus. Quando ele percebe a glória de Deus, ele vê que tem serafins voando de um lado para o outro no trono e dizendo assim: santo, santo, santo é o Senhor. 3 vezes santo. Lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 8, diz também que seres espirituais estão dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. E toda vez que na cultura judaica se repete uma palavra por 3 vezes, está expressando uma força, uma paixão, uma verdade indiscutível, uma verdade total. Ou seja, Deus não é santo, Ele é santo na acepção da palavra. Ele é totalmente santo. Ele não é santo, Ele é santo. Toda vez que na cultura hebraica aparecem essas 3 palavras, ou quando a pessoa afirma 3 coisas repetidamente, ele está querendo dizer de uma característica essencial que expressa a sua impressionante e majestosa natureza. Ou seja, a santidade de Deus é impressionante, é majestosa, é poderosa. É como se os anjos estivessem dizendo assim: a essência de Deus é totalmente santa. Santo, santo, santo é o Senhor. Se a gente tentar definir santidade, a gente pode pensar que a santidade é a mais difícil de explicar de todas as características de Deus, de todos os atributos de Deus. Porém, quando nós pensamos, se nós tivéssemos, é impossível pensar, por exemplo, o que em Deus é maior, né? A gente às vezes fica pensando na graça de Deus. A gente tem esse, para fins didáticos, a graça de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, a santidade de Deus, a misericórdia de Deus. Não é possível você dizer o que é maior, o que é menor, porque todas as coisas estão em Deus eternamente. Deus é tudo e perfeito em tudo. Mas como diz um teólogo que eu gosto muito, ele diz: se tivesse que destacar uma coisa para dizer exatamente como Deus é, ou o que mais expressa quem Deus é, eu diria: Deus é santo. Eu falava da santidade de Deus. Ou seja,
Santidade tem a ver com aquilo que a gente chama de transcendência. É totalmente outro. Mas ele não é só totalmente outro. Ele é perfeito. Mas ele não é só perfeito. Ele é grande. Ele não é só grande. Ele é mais e mais e mais e mais. Santidade é o que distingue Deus dos seres humanos ou de qualquer outra criatura. Só Ele é santo. Só Ele é santo, na acepção da palavra. Santidade é mais do que perfeição ou pureza. Santidade é mais do que viver sem pecado. É a essência de Deus. É a essência da sua relação com o outro, a sua alteridade. Alteridade é a relação com o outro. Na relação com o outro, ou em tudo que Deus faz, Ele é perfeito. Eu cheguei a uma conclusão tentando entender a santidade de Deus, é que eu não consigo expressar para você o que é a santidade de Deus. Eu acho que eu podia parar de pregar aqui agora. Eu não consigo dizer para você, explicar para você o que é a santidade de Deus. Então eu fico como um louco, desvairado, conceituando, tentando dizer ou aproximar um pouco daquilo que eu acho que é a santidade. Santidade de Deus, ou Deus Santo, não é comunicado ao homem em algum aspecto, porque o homem não é santo. Em outro aspecto, sim, a gente vai tratar disso já já. O Luiz Berkoff, ele separa a santidade de Deus de duas formas. Luiz Berkoff é um grande teólogo, um dos meus prediletos, e ele escreve sua teologia sistemática, e na sua teologia sistemática hoje, emprestado do pastor Heitor, eu revi lá o que Berkoff diz sobre isso. Ele é um presbiteriano, ele é um calvinista, mas alguém que tem uma visão muito interessante daquilo que nós chamamos palavra de Deus. Ele separa a santidade, ele diz que a santidade tem uma ideia dupla. A santidade de Deus tem uma ideia dupla. A primeira, no sentido original, denota que ele é absolutamente distinto de todas as suas criaturas e é exaltado acima de todas elas, majestosamente. O primeiro aspecto da santidade de Deus, digamos, é um dos seus atributos transcendentais, a sua perfeição central, a sua perfeição suprema. Ou seja, é aquilo que Deus é a sua inacessibilidade. Ou seja, Deus, você não tem como acessar a Deus. Você não tem como acessar a santidade de Deus. É inacessível. Você não tem como acessar. Ela é mais do que inacessível. É um domínio de Deus absoluto. É uma majestade temível. Por que todos os homens da Bíblia, quando chegaram e viram alguma glória de Deus, temeram? Porque a majestade de Deus nos dá medo. Medo. É preocupante, gente, que quer ver Deus todo momento. Quando o povo de Israel está embaixo do Sinai e Deus começa a falar de voz audível com o povo, o povo começa a gritar e dizer assim: Moisés, pelo amor de Deus, pelo amor do Eterno, sobe lá e que ele fale contigo, porque nós não conseguimos ouvir a sua voz. Tal era o temor do povo pela presença do Santo. Você sabe o que é isso? A gente vai vivendo a nossa vida aí esquecendo dessas coisas, né? A gente vê várias passagens que quando eles chegam diante da glória de Deus, eles se jogam no chão, com medo. Pedro entende isso olhando para Jesus. Pedro se joga no chão e diz assim: eu não sou digno de estar na tua presença. Porque a santidade de Jesus é temível, é terrível, é assustadora. Essa majestade, essa santidade, os conceitos são muito, se encontram a todo tempo.
desperta no homem um sentimento de nulidade absoluta. Ou seja, quem sou eu? Sou nulo. O Berkhoff diz isso. Uma consciência, um sentimento de criatura. Se eu começo a perceber que Deus é santo, eu falo assim: eu não sou nada e Deus é o meu Criador. Que nos leva a um alto rebaixamento absoluto. Eu me rebaixo. Por isso que quem conhece Deus anda de joelhos, no sentido figurado, claro. Por isso que quem conhece Deus é humilde. Por isso que quem conhece Deus cada vez mais tem noção de que é nulo. Vou ficar por aí. Não quero usar adjetivos que depreciem demais sua pessoa, mas eu me sinto de coração, e me perdoe o termo, um bosta, quando eu percebo que Deus é santo. Eu me sinto isso, esterco. Pastor, eu uso palavras mais técnicas, menos agressivas. Eu me sinto o excremento humano, porque Deus é santo. Berkhoff fala que esse é o primeiro aspecto, a primeira ideia da santidade de Deus. Mas ele fala da segunda, que é a santidade ética. A santidade de Deus não é só esse negócio inatingível, não é só esse negócio assustador, esse negócio que deixa a gente com medo, não. A santidade ética de Deus, nesse caso, ele está separado do mal moral, isto é, do pecado. Deus está separado do pecado. Em virtude da sua existência santa, Deus não pode ter comunhão com o pecado. Esta santidade ética de Deus pode ser definida como, preste atenção, a perfeição de Deus, em virtude da qual Ele eternamente quer manter e mantém a sua excelência moral. Ele aborrece o pecado e exige pureza moral das suas criaturas. É por isso que a Bíblia vai dizer assim: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, porque um Deus santo, Ele também é santo no que diz respeito à ética, na relação com você. Ele exige santidade, e quando não há santidade, existe uma barreira. Santidade ética é a perfeição de Deus, em virtude da qual Ele eternamente quer manter e mantém a sua excelência moral. Ele mantém a sua excelência moral. Ele é santo. Ele aborrece o pecado e exige pureza das suas criaturas, pureza moral das suas criaturas. Essa é uma definição de Otto, que é também um outro teólogo. E aí você pensa: pastor, então como é que eu fico? Deus é santo, eu tenho medo, eu me assusto, eu me assombro. Um conceito que a gente usa na teologia, o luminoso. Eu percebo essa santidade e fico com medo. O que eu faço, pastor? Deus exige santidade de mim, agora como é que é esse negócio aí? Já que o senhor disse que só Deus é santo, como é que eu fico na história, pastor? Como podemos ser santos? Como pode um pecador maldoso se tornar santo? Como pode ser santificado? Langston define de uma forma que eu acho maravilhosa. Ele diz assim: há, porém, um em quem podemos esconder-nos, em um cuja justiça nos salvará da condenação. 2 pontos, ele diz: este é Jesus Cristo nosso Senhor. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, do 18 ao 21, não abra sua Bíblia só, eu vou ler pausadamente para você captar aquilo que o Espírito quiser que você capite. Diz assim a Bíblia em 2 Coríntios 5, 18 a 21: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Tinha uma barreira, a barreira chamava-se pecado, mas em Jesus Deus nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados.
Deus não cobrou os seus pecados, Deus não imputou, Deus não condenou, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, diz Paulo, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Ou seja, Cristo é a grande chave. Mais de Cristo e mais do Evangelho puro e simples. Jesus é o centro da história, Jesus é o centro da existência, Jesus é aquele que nos conecta com Deus, e nele nós somos santificados. A barreira é quebrada e Deus nos reconcilia com Ele mesmo. O texto de Romanos capítulo 8 versículo 1 também, a partir do 1, é claro, e também nos transmite a ideia de santidade, porque ele diz assim, olhando para Cristo, Paulo pode afirmar: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que te condena, meu irmão? O pecado. Se você peca, você não é santo, mas agora nenhuma condenação há para aqueles que estão escondidos em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele diz mais: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O que te mata? O pecado. O pecado é contra a santidade de Deus. Deus tem uma barreira com você porque você pecou, mas quando você está em Cristo, quando você crê em Cristo, quando você vive guiado pelo Espírito, a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte. Não há mais morte para você, porque Cristo salvou a sua vida. Versículo 3 ele diz: portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Continuando Paulo no versículo 8 ele diz: portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se você vive a sua vida para você, para os seus desejos, não, você não pode agradar a Deus. Só tem um jeito: é escondendo-se, estando submisso a Cristo. Vós, porém, não estáis na carne, Paulo está dizendo à igreja, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. A separação está aí: o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Você entende isso? Se você entender isso, sua vida vai ser diferente. Se você, irmão, entende isso, você vai parar de fazer besteira. Eu vou parar de fazer besteira também. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, diz Paulo, versículo 11: aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Paulo diz assim no 12: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne ou do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Paulo está dizendo o tempo todo sobre a questão de santidade. Pastor, Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é... A gente não conseguiu nem achar palavras para definir o que Deus é. Joia, pastor. O que é a santidade de Deus? Não sei. É um negócio mais perfeito do que perfeito. E Deus exige que a gente seja santo. E como é que eu vou ser santo? Pedro está dizendo lá: sede santos porque eu sou santo. Como é que eu vou ser santo? É
impossível. Moralmente estamos afetados pelo pecado. Mas aí Paulo revela em 2 textos para a gente o seguinte: olha, tem um cara que morreu na cruz por vocês, o sangue dele purifica vocês do pecado, e vocês se tornam santos em nome de Jesus, através de Cristo. Santos nele. Santos nele. Aí me surge a pergunta, que eu acho que ajuda a gente a pensar um pouco mais sobre santidade: por que santos? Pastor, por que eu tenho que ser santo? Por que esse negócio aí? Por que eu não posso viver a vida do jeito que eu quero? Tem tantas respostas que poderiam ser dadas a você, mas eu tento seguir uma linha e quero que você entenda comigo essa linha. Pense comigo, querido, caminhando já para o final da nossa reflexão. Em primeiro lugar, Deus é o ser em sua totalidade. Eu tento explicar isso para você. Às vezes a gente tem que citar os conceitos, mas eu tento explicar. Ou seja, Deus é completo. Deus, se tem alguém que é, e o único que é Deus. A Bíblia diz que o Senhor falou assim: eu sou o que sou, porque Ele é o único que é. Já falei para você e repito, os judeus até hoje não dizem eu sou Jairo, eu sou fulano. Não, eles dizem eu Jairo, porque ser na primeira pessoa do singular só é usado para o eterno. Só Ele é. É por isso que Jesus, quando disse assim, eu sou a porta, falaram, Ele está se dizendo Deus, porque só Deus é. Quando Ele diz eu sou o caminho, Ele está dizendo que é Deus. Só Deus é. O judeu tem isso entranhado: Deus é a completude do ser. O que isso quer dizer? Deus é tão perfeito que Deus não tem falta de nada. Está acompanhando? Ou seja, você precisa de quê para viver? Saúde, dinheiro, emprego. Você precisa até da Dilma, né? Você está preocupado com quem vai assumir o poder depois da Dilma, depois de outubro. Cuidado. Até vale lembrar que eu vou pregar uma série de sermões aqui sobre a agenda política do reino de Deus, para a gente saber escolher pelo menos com alguns critérios. Eu acho que o meu papel não é falar eu não tenho partido, e se você tem partido, profeta não tem partido. Eu não tenho partido, eu não tenho candidato. O meu partido chama-se Reino de Deus, e o meu candidato é Jesus Cristo. Como ele não se candidata, aí eu estou pensando em votar lá Jesus, mas não tem lá na cédula. Como é que eu vou fazer? Não dá. Eu acredito que a forma que Deus escolheu para transformar o mundo não foi a política, foi a igreja. Ele quer plantar gente transformada nesse mundo para transformar os outros. É isso que Ele fez. Ele dá o Espírito para a gente ir lá levar a palavra. E vai mudando. Mas Deus é esse ser completo, não tem falta de nada. Deus não tem falta de nada. Ele é realizado, Ele é feliz, Ele é perfeito. Ele não precisa de dinheiro, Ele não precisa de tempo, Ele não precisa de você, Ele não precisa de nada. Ele não precisa de nada. Isso é a santidade de Deus. Ele é completo. Ele é tudo e não precisa de nada. Consegue raciocinar comigo pelo menos? Imagina, é tudo que a gente sonha, não é? Poxa, caraca, imagina eu não sentir falta de nada. Imagina eu estar sentindo satisfeito, completo, perfeito. Eu queria ser esse negócio aí. Mas para a gente se sentir como Deus, a gente tem que ser Deus. A minha pergunta é possível ser Deus? Sim ou não? Não. É possível você se tornar Deus, querido? Não. Só se pode ser totalmente realizado sendo Deus. Não é possível ser Deus. Então não é possível ser completo, não é possível ser realizado. Entre aspas. Então a outra opção que tem, e a Bíblia chama de santidade, é que através de Jesus Cristo nós podemos nos tornar parecidos com Deus. E quanto mais nós nos tornamos parecidos com Deus, mais nós nos aproximamos da sua perfeição, da sua realização, da sua completude. Se Deus é todo realizado, quanto mais o profeta está próximo de Deus, ele se sente realizado, porque a realização do ser humano está no seu Criador.
Então, pastor, eu preciso ser parecido com Deus. Eu preciso estar próximo de Deus. Você entendeu? Isso é santidade. Santidade no que diz respeito à humanidade, ao homem. É ser santificado. Tem aqui uma parte da lição de hoje que os nossos jovens tiveram na IBD. E se você não veio, você perdeu. O título da lição 1, sentido da vida. E no capítulo 3 ele vai dizer o seguinte: o sentido da vida é a paz com Deus. O pastor Heitor deu esse bizu, falou: pastor, você vai falar sobre isso? Está lá, pega lá. E eu peguei. E diz assim: o sentido da vida é a paz com Deus. Com a entrada do pecado no mundo, que trouxe a separação entre o homem e Deus, Isaías 59:2, a maior necessidade do homem passou a ser a paz com seu Criador. Eu não tenho paz com o Criador por causa do pecado. O pecado é a ausência de santidade. Quando Paulo declara que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, 2 Coríntios 5,19, está nos ensinando que a reconciliação, isto é, voltar a ter a amizade perdida, era o propósito principal de Deus por meio de Cristo. O homem se separa de Deus e Cristo vem para restabelecer essa amizade que foi quebrada por causa do pecado. Ele se faz pecado por nós, ele se coloca no nosso lugar. E a revista continua, lendo aqui para você: a paz com Deus é o sentido da vida, porque quando a temos, estamos em condições de receber todo o favor e as bênçãos do Senhor. As promessas da palavra de Deus são para os seus filhos, e estes vivem em paz com o Pai. Aqui vale a famosa frase de Agostinho, e eu gosto dessa frase e queria chamar a sua atenção para ela. Tu, dizendo Agostinho para Deus, tu nos criastes para ti, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousar em ti. Você entende o que é isso? Espero que você entenda, querido. Tu nos criastes para ti, e o nosso coração vive inquieto. Essa inquietude que a sociedade vive atrás de um monte de coisa que não vai satisfazer a alma da gente. A gente vive atrás, correndo para lá e para cá, buscando coisas, tentando tapar um buraco, e esse buraco é exatamente essa inimizade com Deus, esse problema chamado pecado, e a gente não se sente completo. E Agostinho vai dizer para a gente: enquanto eu não repousar minha alma em ti, eu não vou ficar quieto. É por isso que todos os grandes homens de Deus se sentiram em paz, encontraram a quietude na vida. É por isso que Paulo abandona tudo que a gente busca para ser feliz. Ele abandona todo o poder, toda a glória, todo o dinheiro e mulheres para seguir a Jesus Cristo, porque ele não precisava de mais nada disso para ser feliz. Ele estava quieto, ele achou quietude porque ele repousou em Cristo. Continuando a revista, diz assim: a Bíblia afirma que nenhum ser humano por si mesmo tem paz. Ela é algo que sempre vem de Deus. Lembre-se: deixo-vos a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Ó, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Cristo é a verdadeira paz. Isaías 26:3 declara: tu, Senhor, conservarás em paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. O Senhor permanece, o Senhor conserva em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti. Percebeu como a paz está relacionada à confiança em Deus? Aos Efésios, Paulo diz que Cristo é a nossa paz. Ele fez a paz e ele evangelizou a paz. E em João 14:27, Jesus falou: a minha paz, a minha paz. Enquanto não tiver paz com Deus, o homem não terá paz consigo e com o próximo. O homem não vai encontrar paz consigo
e com o próximo, enquanto não tiver paz com Deus. Pastor, então o que resta para mim? Eu não posso ser Deus, então não posso ser tão completo como Deus. Aí o Senhor está dizendo que em Cristo eu posso parecer com Deus. Como isso acontece? Deus dá o seu Espírito e vai transformando a nossa vida à imagem de Deus. Eu já citei aqui, gosto de um hino da harpa cristã que diz: o profeta a Deus se aproximando considera-se um pecador, mas o fogo santo vai o queimando e torna-o útil para o seu Senhor. Deus vai nos purificando. Ou seja, através de Cristo nós podemos ser igual a Cristo, ser igual a Deus. Podemos abandonar os nossos pecados. E é disso que depende a nossa paz. E é disso que depende a nossa satisfação. Ou seja, você acha que Deus é feliz? Deus é feliz, concorda comigo? Claro. Eu não acredito em felicidade humana, mas se tem alguém que é feliz é Deus. Então se você busca essa tal felicidade que todo mundo diz que existe, essa felicidade está em Deus. Em se tornar parecido com Ele, em se sentir feliz, depende disso. A realização que você busca está em Deus. E se você não for santo como Deus é santo, você não encontra essa satisfação. Então, na verdade, o caminho para a santidade é o caminho para a felicidade. É o caminho para a realização pessoal. Tem gente que não entende assim, por isso que acha ruim ser santo. Mas tem muita gente que entende que a santidade é o caminho para a felicidade e escolhe dizer não ao pecado, dizer não ao mundo e continua vivendo para a glória de Deus. Se você não viver igual a Deus, se você não for santo igual a Deus, se não somos Deus, se não imitamos, se não nos tornamos a sua imagem, se não nos tornamos estando mais próximo dele, se não nos tornamos mais santos, resta-nos uma insatisfação eterna, a infelicidade eterna. O nome disso eu chamaria inferno. Eu chamaria inferno. Inferno mais do que um lugar, porque você concorda comigo, se um crente estiver com Cristo no inferno, ele está feliz. O céu sem Cristo não tem sentido. Você tira Deus do céu, acabou o céu. O que tem no céu mais? Nada, porque Ele é a paz do céu. O inferno, se Cristo for para lá comigo, tá joia, tranquilo, estou contigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. E por aí vai. Mais do que um lugar, o inferno é separação de Deus. Eu creio que é um lugar, tá? Não estou dizendo que não é um lugar, mas mais do que isso, imagina você ter a sensação de que você está num lugar e que nunca mais você vai poder se aproximar daquele que te criou, que deu sua vida por você, e que mesmo no inferno vai continuar te amando eternamente. Eu acho que a dor de consciência que você vai ter no inferno, se você for para lá, vai ser muito grande. Eu acho que o maior sofrimento vai ser esse. As pessoas vão tentar com certeza se matar, mas não tem mais morte, acabou. A Bíblia diz que acabou, porque a dor que eles vão levar na alma vai ser muito grande. Voltando à frase do Agostinho, Deus nos criou para Ele, parafraseando ele, e o nosso coração vive inquieto o tempo todo, e nós só vamos encontrar quietude, satisfação e plenitude quando nós repousarmos a nossa alma, o nosso coração no nosso Criador. Como é que você faz isso hoje, se você ainda não tomou essa decisão? Entregando sua vida a Cristo. Porque na medida em que você crê no Evangelho e você se arrepende dos seus pecados, Deus vai dar o seu Espírito para você e vai santificar a sua vida. E é você, meu irmão, tu que se diz crente, servo de Deus, quero dizer para você o seguinte: Deus quer que você seja santo. Santo, porque o Senhor é santo. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, uma palavra que desafia muito
a gente. Eu peço, Senhor, que Teu Espírito seja aquele que conduza nossas almas, nossos sentimentos, nossas vontades, nossa inteligência, mas que o Senhor possa fazer uma grande obra no nosso interior. Transforma-nos, muda-nos, completa-nos. A Tua palavra diz que a aurora do justo vai brilhando, 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 brilhando até esse dia perfeito. Transforma a vida dos crentes que estão aqui ouvindo essa palavra, cada dia mais a Tua imagem. Salva vidas nessa noite, Deus. Toque em corações, faz a Tua obra, porque ninguém melhor do que o Senhor para fazer o que o Senhor quer. Nós confiamos em Ti e colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Repousamos a nossa cabeça no Teu colo e dizemos: confiamos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.